Olá, amigos. Domingo, dia 1º de dezembro, adentramos aí no último mês do ano, né? Chegamos aí na leitura 1161 dias consecutivos, transmitindo a leitura do guia do estudo da Palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Estamos na lição número 10, com o título desse quarto e último trimestre do ano, temas do Evangelho de João, e o título de hoje: Eu lhes dei o exemplo. Quem leu o exemplo? Jesus deixou um exemplo. Qual exemplo? Vamos ver então. Discurso de despedida de Jesus traz introduções aos discípulos a respeito do futuro. Está lá em João capítulo 13 ao 17, né? Seu padrão literário é semelhante à despedida de Moisés em Deuteronômio, a bênção de Jacó a seus filhos e as instruções de Davi a Salomão. Jesus confortou os discípulos em relação à sua partida e prometeu um substituto que o representaria. Quem é esse substituto? Quem era? De quem ele estava falando? O Espírito Santo. Além disso, predisse que os discípulos enfrentariam tristeza. Lembra, né? No mundo tereis aflições, e os exortou a permanecer fiéis, porque eu venci o mundo, né? E vós também vencerão, né? Leia aí João capítulo 13, do verso 1 ao verso 20. O que aconteceu naquele momento e por que essa história é tão importante e que lições Jesus procurou ensinar? Bom, amados, aconteceu, né? O lava-pés. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus nos deixou o exemplo de humildade, onde o maior serve o menor. Por exemplo, quem ocupa aí um cargo na igreja não é para ser servido, mas é para servir. Por exemplo, o pastor, né, o cargo maior dentro da igreja, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir, cuidar das ovelhas, que não é do pastor. As ovelhas são de Jesus, né? O que Jesus falou a Pedro? Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Na época de Jesus, as pessoas geralmente usavam sandálias e andavam descalças. Os pés ficavam empoeirados. Era costume que um servo ou escravo lavasse os pés das pessoas que chegavam para a refeição, mas nenhum servo estava presente na noite em que Jesus fez sua última refeição com os discípulos antes de ser preso. Para surpresa de todos, o próprio Jesus se levantou da ceia e lavou os pés deles. João capítulo 13, versos 4 e 5 descreve as ações de Cristo passo a passo. Esse momento é narrado em detalhes para destacar o ato inacreditável de humildade do mestre, exemplo esse que ele deixou para que nós venhamos seguir, né? Em João capítulo 13, do verso 8 ao verso 11, vemos o sentimento de perturbação dos discípulos diante da ação de Jesus. Como poderia ele, o mestre e senhor, realizar uma tarefa tão humilde? Pedro recusou-se permitir que lavasse seus pés, mas foi informado de que se ele não permitisse isso, não teria parte com Cristo. Então o discípulo pediu que Jesus fizesse mais, expressando o desejo de estar ligado com ele o tempo todo, né? Pediu que, então, não só os pés, mas as minhas mãos e a minha cabeça também. Mas Jesus disse que não havia necessidade, né, de quem já estava limpo lavar as mãos e os pés, mas que alguém, né, que tinha gente no meio que não estava totalmente limpo. O significado da ação de Jesus estava relacionado a quem ele é. Em João 13, Cristo afirma que o mestre, afirma ser o mestre e Senhor. Era assim que os discípulos o chamavam, e ele confirma essa realidade. Tais títulos expressam autoridade e poder. No entanto, Jesus ensina que o poder e a autoridade devem ser usados para o serviço e não para o engrandecimento próprio, né, mas não para o seu próprio engrandecimento, mas para servir. Seguindo o exemplo de Jesus, realizamos lava-pés como serviço preparatório para a ceia do Senhor, e por seu significado, esse serviço também é chamado de ordenança da humildade. Alguns até falam que é humilhação, né? Não é humilhação. Humilhação é diferente de humildade. Se você procurar aí o significado, você vai constatar. Humildade é você fazer
querendo fazer para servir conforme Jesus fez, né? Humilhação é quando as pessoas, né, nos fazem passar vergonha, por exemplo, onde as pessoas exercem aí poder não em favor, mas sobre, né? O que lava os pés ensina, o que o lava, não é quem lava, o que o lava pés ensina sobre seguir Jesus e servir o próximo. O que o lava pés ensina sobre seguir Jesus e servir o próximo com humildade. O que o lava pés nos ensina, amados? Bom, se nós não fizermos isso, nós não temos ligação, né, com Jesus. E aquilo que a gente já discorreu aqui, né? O maior serve ao menor, é um ato de humildade, né? E sem humildade nós não conseguiríamos seguir Jesus de acordo com os seus ensinamentos, né, amados? A palavra diz, lá em Provérbios, que a humildade vem antes da honra. Quando nós somos humildes, nos colocamos de acordo com a palavra nos ensina, nós somos honrados por Cristo. Mas quando nós nos colocamos por soberbos, a soberba precede a ruína. Então, é simples, né, amados? Quer, aqui no dito popular, se dar bem, né? Siga Jesus, ande de acordo com os seus princípios, com os seus mandamentos. Quer se dar mal? Seja arrogante, petulante, pretensioso, em um momento ou outro, a conta chega. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai amado, Pai eterno, te damos todo louvor, toda honra e toda glória, porque nos ensinaste, meu Deus, o que é o amor, nos ensinaste o que é a humildade, nos deixaste esse exemplo, que nós possamos ser capacitados, meu Deus, para te seguir integralmente, de acordo com a tua vontade, de acordo com os teus princípios, sempre para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Abraço, meus amigos, abraço aí aos nossos amiguinhos e lembre-se de deixar o seu comentário, deixar a sua curtida, né? Inscrever-se no canal que ainda não é inscrito e compartilhar, né? Para que mais pessoas possam juntamente conosco estar alinhando o coração com o Pai.